Quando foi assim, como foi, né? Que você começou como empreendedor? Porque hoje a gente sabe, e você vai passar para nós aqui hoje, você tem não só uma empresa que você tem aí, que você empreende, né? Então, assim, quando que foi e como foi, Marcos? Olha, Jefferson, assim, deixando já um recado para você direto. Às vezes a gente busca, eu quero ter um empreendimento, ou então eu quero ser independentemente financeiro, ou eu quero buscar algo para mim ganhar um dinheiro aí. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que eu acredito que tem uma palavra que é um negócio que atrapalha, que é o tal do medo, né? O medo é o que mais te impede, muitas vezes, de acreditar até em si próprio. Você não sabe nem o potencial que você tem, você nem se conhece direito, mas aí você tem um medo. Então, assim, essa palavra medo eu gosto de riscar ela. Por quê? Não tirar ela fora do vocabulário e não tirar ela da minha vida. O medo é essência. Você tem que usar ela. O que é uma essência? Né? Vou cheirar o medo. Vem cá, medo. Me acompanha para você ver quem que eu sou. Então, assim, a minha história ela é bem bacana. Eu, até lá onde a gente se conheceu, eu não tive assim o prazer de contar de onde eu vim, né? Mas eu acredito que hoje, se você quer ter o seu empreendimento, se você quer ter a sua independência financeira, não tenha medo. Use o medo como degrau, né? Suba neles e vá. Então, assim, eu, quando jovem, quando criança em si mesmo, uma família muito humilde, isso é bacana de você vencer na vida, né? É bacana você falar, puxa, eu fui humilde financeiramente, de uma família humilde que me ensinou muito, uma mãe, pai, sabe, carrego no meu coração, isso aí é DNA. Então, eu acredito assim, eu era jovem, estudava em escolas públicas, né? E meu pai, um guerreiro, ele da construção civil, nós chamávamos lá, eu sou lá de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, interior aqui, divisa com o Paraguai. Então, é uma cidade bem humilde, uma cidade bem pobre mesmo, carente. Então, assim, lá tinha o exército, lá tem até hoje o exército brasileiro, lá 10º SMEC. Então, você era jovem, vou virar militar. Exército, vou virar militar. Vou virar exército. Aí todo mundo falava lá, o periquito do governo. Então, assim, a gente estudando e buscando, assim, poxa, vou ser militar. Vou fazer um curso da ESA, vou virar sargento, vou virar tenente. Aí você já precisaria ter dinheiro, né? Mas eu vou fazer um curso, sei lá, um concurso, vou passar e vou ir. Só que a gente tinha que trabalhar para comer. E aí a gente não colocava muito isso à frente, né? A questão do estudo. E sim, preciso trabalhar. Hoje eu preciso comer, né? Preciso... Sim. Né? Então, minha mãe, nós somos entre 7 na nossa casa. Então, era uma irmã, 4 irmãos e meu pai e minha mãe. E meu pai, pedreiro, né? Então, ele um guerreiro, porque ele alimentou a gente, não faltava alimento em casa. Era aquilo básico, mas ele nunca deixou faltar, entende? Então, assim, eu já desde cedo já tinha uma vontade de ter o meu dinheiro, de ser dono do meu negócio. Meu pai sempre falava isso para mim. Eu gostava de fuçar, eu gostava de desmontar brinquedinho. Como sempre as pessoas contam, aconteceu comigo isso. Então, meu pai levava a gente para ajudar nas obras, né? Tem coisas que... Hoje eu estou com 41 anos. 41 anos. Eu lembro ainda que meu pai levava a gente nas obras, a gente trabalhava e antigamente, como não tinha também essa tecnologia nas obras, era tudo manualmente. Você fazia o concreto na mão, o cimento, o cimento para reboco na mão, você fazia o forro, tudo era na mão, não tinha máquina, né? Para cortar era serrote, para furar era como que era o nome? Então era raiz. Oxe, então, cara, tinha o cepilho, que era um negócio que você para deixar plano as madeiras. Aqui a gente fala, eu pelo menos aprendi como plana, né? A plana. Cepilho a gente chamava. Cepilho? Cepilho. Aí tinha, várias ferramentas, né? Pua. Arco de pua. Arco de pua. Então, assim, só que tinha um negócio, cara. Naquele momento tinha um negócio. A gente tinha vergonha, né? Porque era uma profissão mal vista, né? Tipo, não estudou. Sem futuro, sem né? Sem futuro. Que lá é um sem futuro. Né? Que hoje tá fazendo hoje é uma das muita profissões falta. mais valiosas, né? E aí, cara, a gente estudava de manhã. Minha mãe acordava a gente muito cedo. Então, a gente ia para a escola de manhã e à tarde a gente tinha que ajudar o pai. Isso com idade pequena, tá?
8 anos, 9 anos, a gente já ajudava o pai na obra. Só que aí, retornando, recordando o que eu falei, tem coisas que a gente grava, né? A gente ia trabalhar e naquela época, como não tinha as ferramentas, água, eles armazenavam nas caixas d'água. Eram umas caixas d'água de fibra. E eram umas caixas grandes. A gente fazia de piscina. Era uma água suja, cara. Mas a gente ficava lá feliz, sabe? Era uma alegria, cara. Era uma alegria. Obediência 100%. Então foi passando o tempo e eu tinha vergonha. Eu falava assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser melhor. E meu pai falava isso. Filho, estuda para vocês não andarem no mesmo caminho que o pai está andando. Né? Então, assim, para você um dia ter um futuro, estuda. E aí, o que acontecia? A gente ia para a escola, a gente tinha nossos amigos. E eu me recordo de uma história assim, que eu acredito que hoje eu uso para minha vida, para os meus filhos. Na época, como eu estou com 41 anos, vamos colocar aí mais de 30 anos. Né? Meu pai ganhou um spray, esses spray de tinta, né? E aí ele ganhou um spray de um amigo dele lá, um spray cromado, alumínio, aquele mais brilhoso que tinha. Nossa! Tinha acabado de sair esse negócio de spray aí? Era novidade. Novidade. A gente pintava no pincel, na maquininha de passar veneno. E aí, cara, meu pai tinha uma bicicleta, uma Monarch. A gente tinha uma bicicleta para dividir entre os irmãos. Então, quando a gente ia trabalhar, meu pai ia na Monarch e nós íamos entre 3 na outra bicicleta, né? O outro irmão, às vezes mais novo, ficava em casa, né? E aí meu pai pegou aquela tinta, cara. Ele pegou a bicicleta dele, como ele não tinha tempo, ele trabalhava muito para poder dar o sustento em casa. Ele pegou a bicicleta dele, simplesmente colocou, eu lembro como se fosse ontem, né? E ele pintou aquela bicicleta, cara, inteira, sem desmontar uma peça, sem tirar um acessório. Sidney, ele não tirou a... Tinha uma capinha que usava no banco, ele nem a capinha ele não tirou. Ele pintou inteiro. Caraca. Aquilo parecia um... Tô imaginando. Né? Brilhoso ainda, né? Nossa. Aquilo parecia um extraterrestre, cara. Meu pai naquela bicicleta. Eu falei, meu Deus, se a gente já tinha vergonha de trabalhar com aquilo, você imagina com um pai indo na frente e você atrás, com aquele todo mundo olhando. Olha lá o extraterrestre. E o que a gente fazia? A gente almoçava, voltava da escola, almoçava, a gente ia para ajudar ele nos trabalhos. Ele saía por uma rua e a gente esperava um pouquinho, a gente saía por outra rua, para não ir com ele. Hoje, eu falo com orgulho isso, porque isso me ensinou muito, sabe? Mas na época eu tinha uma vergonha. Pô, você tinha as amiguinhas, os amiguinhos, às vezes os amiguinhos que já tinha carro e tal, né? Então você chegava para trabalhar, ele ia por um lugar, a gente ia para o outro, descia as coisas e começava a trabalhar, fazer os serviços. Aí ele mandava fazer o cimento, a gente ia lá na frente das casas para fazer o cimento, porque essas coisas fazia na rua, né? Com a pá, com enxada, então eu tinha vergonha. A gente vinha um amigo, vinha um conhecido, a gente se escondia. Eu tenho um irmão que chama Adriano, ele vai ouvir isso aí. Era eu e ele, a gente se escondia muito. Muito. A gente tinha vergonha pra caramba. Mas isso tudo serviu como combustível, sabe? Então, o que eu comecei a fazer? Eu chegava em casa e eu não queria mais ir trabalhar com ele, só que eu precisava ajudar meu pai financeiramente. Eu precisava chegar em casa. A mãe, por exemplo, a gente dormia com um ventilador. Minha mãe chegava 1h da manhã, sei lá, meia-noite, ela já desligava para economizar energia, sabe? Então, era um sofrimento, cara, um sofrimento bacana. Era um sofrimento que deu caráter para cada um de nós lá em casa. É o que muito falta hoje. Então, hoje, se você quer ter caráter, você foge muitas vezes da realidade. A gente foge da realidade. Você coloca problema no vizinho, você coloca problema... eu vou abrir, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho isso. Honestidade se constrói, como que eu vou dizer, com sonhos. Né? Se você não sonhar, você não vai concretizar nada. E se você não tirar o teu sonho da cabeça e colocar no papel e começar a viver isso como o ar que você respira, não adianta.